gente. Hoje nós vamos falar sobre os hebreus, fenícios e persas. Os hebreus têm a sua história contada no Antigo Testamento da Bíblia, a Torá, que é composta pelos 5 primeiros livros bíblicos: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles viviam no pastoreio naquela região da Mesopotâmia. Partiram em busca de água e de boas pastagens. Conduzidos pelo patriarca Abraão, fixaram-se em Canaã, que era considerada a terra prometida. Foram governados por patriarcas, juízes e reis. Sua história, é contada na Bíblia, e um dos maiores legados dos hebreus é a questão de ser um povo monoteísta, ou seja, que acreditam em um só Deus. Já o povo fenício, eles eram conhecidos como cananeus, e eles eram de origem semita. Eles habitavam entre as montanhas do Líbano, e eles desenvolveram muito bem as práticas do comércio marítimo, devido à região onde eles moravam ser pouco fértil, Então eles viviam numa região que impedia essa expansão, e por esse motivo eles começaram, a questão de comercializar pelo mar. Então os fenícios, eles tinham uma descentralização política. Como assim? Eles eram organizados em cidades-estados, onde cada uma tinha seus governantes e suas leis. Então, politicamente, eles eram descentralizados. Atualmente, ele é aquela região do Líbano, e eles tinham comércio, a questão da navegação e a pirataria. As principais cidades, estados, eram o Garite, Biblos, Sidom e Tiro, E o maior legado dos fenícios foi o alfabeto, Então, o alfabeto fenício foi muito importante, é um legado muito grande para as sociedades posteriores. Já o Império Persa, ele foi considerado o maior império do Oriente Antigo, unificando vários povos do Crescente Fértil. O Crescente Fértil era uma região entre os principais rios daquele lugar, e ele tem esse nome devido ter o formato de uma lua crescente, onde estava perto dos rios Tigre, Eufrates, Nilo e o Jordão. Então eles se desenvolveram ali, e foi um período onde foi muito importante para a sedentarização dos povos. Então, a organização política dos persas era uma talassocracia, ou seja, uma oligarquia composta pela elite mercantil e proprietários de embarcação. A organização deles eram cidades-estados, havia disputa entre elas. A forma de governo era uma monarquia ou uma república talassocrática, descentralizada. E as principais cidades eram Beirute, Biblos, Sidom, Ugarit e Tiro. A religião deles era politeísta, Eles acreditavam em vários deuses, entre eles Baal, Um dos principais deuses, mas tinham outros. E os persas também, eles eram originados dos povos medos, e a união dos persas mesmo. Os maiores impérios da antiguidade, ele é o maior império, daquela região. Os seus imperadores principais foram Ciro e Cambises, que tiveram muitas conquistas territoriais, e o rei Dário, Dário, ele estava no auge, e ele fez uma divisão, desse império em províncias, que eram chamadas de satrápias. Criou a primeira moeda internacional, chamada de Darico. Criou também uma rede de estradas e comunicações desenvolvidas, certo? Já no período de Xerxes, ele teve uma decadência, e aí entrou a questão das guerras médicas. O administrador Dário I, ele foi considerado um dos melhores e maiores por conta da criação da moeda, dessa rede de estradas e comunicação e dessa divisão, das províncias. Nós podemos ver que a religião dos persas era o zoroastrismo, que era uma luta constante entre o Deus, do bem e do mal, Então eles tinham uma valorização também do livre-arbítrio. A pessoa poderia escolher a questão do lado bom ou ruim, do lado do bem ou do mal.
E aqui nesse último momento eu tenho um pequeno resumo sobre tudo que foi falado sobre os hebreus, fenícios e persas. Ok, pessoal? Então essa é a aula de vocês.